Cala a boca e limpa. A médica que ninguém quis escutar. Existe um momento na vida em que tudo desmorona, quando o chão some debaixo dos pés e a única escolha é recomeçar do zero, mesmo que isso signifique abandonar tudo que você construiu. Mariana conhecia esse momento muito bem, tinha vivido ele com uma intensidade que poucos experimentam, e a dor daquela queda ainda ecoava em cada passo que dava pelos corredores gelados do Hospital Santa Clara. Mas o que ninguém ali sabia, enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza pelas madrugadas silenciosas, era que por trás daquele uniforme azul se escondia uma das mentes médicas mais brilhantes que a Europa já tinha visto. 15 anos de carreira, reconhecimento internacional, vidas salvas aos montes, tudo isso guardado em silêncio enquanto ela limpava banheiros e esfregava pisos, invisível para os mesmos médicos que deveriam ser seus colegas. A história que você está prestes a ouvir não é sobre heroísmo fácil nem sobre finais felizes garantidos. É sobre uma mulher que precisou escolher entre sua sobrevivência e fazer o que era certo, sabendo que essa escolha poderia destruir tudo. É sobre um sistema de saúde que brilha por fora mas apodrece por dentro, onde títulos valem mais que competência e onde o silêncio é comprado com dinheiro enquanto pessoas morrem sem saber que poderiam ter sido salvas. Mariana estava presa nesse sistema, assistindo erros fatais acontecerem bem na sua frente, tentando gritar mas descobrindo que sua voz tinha sido roubada junto com seu jaleco branco. E quando finalmente decidiu quebrá-la, o impacto seria devastador para todos os envolvidos. Porque tem coisas que a gente simplesmente não consegue ignorar, mesmo quando ignorar seria infinitamente mais fácil, mais seguro, mais conveniente. Mariana ia descobrir isso da forma mais dramática possível, numa noite que começou como todas as outras mas que terminaria explodindo segredos enterrados há anos, expondo feridas que ninguém queria reconhecer, e mudando não apenas sua vida, mas a de centenas de pessoas que jamais saberiam seu nome. Esta é a história de como uma faxineira salvou vidas que médicos arrogantes estavam perdendo, de como o sistema tentou silenciá-la de todas as formas possíveis, e de como ela decidiu que algumas batalhas valem a pena lutar mesmo quando as chances parecem impossíveis. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre hospitais, médicos, e sobre quem realmente merece ser ouvido quando vidas estão em jogo. Mariana acordava todos os dias às 5 da manhã com o mesmo peso no peito, aquele aperto que vinha da certeza de que a vida tinha virado de cabeça para baixo. Aos 42 anos, ela carregava nas costas uma história que poucos conheciam e que ninguém no hospital imaginaria. Enquanto enchia o balde com água e desinfetante, preparando-se para mais um turno noturno de limpeza, sua mente voltava para os tempos em que vestia jaleco branco e era chamada de doutora. Mas aquilo parecia tão distante agora, quase como se fosse a vida de outra pessoa. A realidade atual era outra. Uniforme azul, mãos calejadas, olhares de indiferença e uma rotina que começava quando o sol se punha. Ninguém ali sabia quem ela realmente era, e talvez fosse melhor assim, pelo menos por enquanto. O motivo de tudo isso tinha nome e rosto: Dona Helena, sua mãe. A doença havia chegado sem avisar, como um vendaval que destrói tudo pela frente, e Mariana precisou tomar decisões rápidas e dolorosas. Ela largou tudo na Europa, onde havia construído uma carreira sólida como infectologista, reconhecida em congressos internacionais e respeitada por colegas do mundo inteiro. Mas nada disso importava quando a voz trêmula da mãe pelo telefone implorava pela presença da filha. Mariana voltou para o Brasil com o coração partido e 2 malas cheias de diplomas que, aqui, não valiam mais do que papel. O processo de revalidação era longo, burocrático, caro e exigia tempo que ela simplesmente não tinha. Enquanto isso, as contas não paravam de chegar. Tratamento médico, remédios importados, consultas com especialistas, fisioterapia, enfermeiros particulares, tudo custava uma fortuna que se esgotava rapidamente. Mariana tentou algumas clínicas particulares, oferecendo seus serviços enquanto aguardava a validação do diploma, mas a resposta era sempre a mesma: sem registro brasileiro, não podemos contratar. A frustração era imensa, mas a necessidade era maior. Foi quando viu o anúncio de vaga para faxineira no Hospital Santa Clara, um dos mais conceituados da cidade. Não pensou 2 vezes, era emprego imediato, salário na conta, e ela faria o que fosse preciso pela mãe. O turno da noite tinha suas vantagens. Menos movimento, menos gente, menos perguntas. Mariana limpava consultórios, enfermarias, corredores e banheiros com a mesma dedicação que um dia teve ao cuidar de pacientes. Cada ambiente que ela higienizava trazia memórias contraditórias. O cheiro de hospital era ao mesmo tempo familiar e cruel. Ali, entre desinfetantes e panos de chão, ela via de perto a medicina sendo praticada por outros, enquanto suas mãos faziam um trabalho que ninguém valorizava. Era como estar dentro da própria profissão, mas completamente invisível, uma sombra que perambulava pelos mesmos corredores onde decisões de vida e morte eram tomadas.
As madrugadas eram ainda mais intensas. Depois de sair do hospital às 2 da manhã, Mariana chegava em casa, checava se a mãe estava bem, tomava um banho rápido e abria os livros. A revalidação exigia provas complexas, atualizações sobre protocolos brasileiros, e ela não podia se dar ao luxo de reprovar. Estudava até o sol nascer, dormia algumas poucas horas e acordava para cuidar da mãe antes de voltar para o hospital. Era uma rotina desumana, que esgotava o corpo e testava os limites da mente, mas Mariana sabia que aquilo era temporário. Pelo menos era o que repetia para si mesma todas as noites, como um mantra que a mantinha de pé. Ninguém no Santa Clara fazia ideia de quem realmente empurrava aquele carrinho de limpeza pelos corredores. Para os médicos, ela era só mais uma funcionária invisível, alguém que existia apenas quando algo não estava limpo o suficiente. Para as enfermeiras, era a moça quieta que fazia o trabalho sem reclamar e nunca se metia em conversas. Para os pacientes, quando acordavam de madrugada e a viam limpando, era apenas uma silhueta anônima. E Mariana preferia assim, pelo menos até conseguir o registro, até poder voltar a ser quem sempre foi. Mas o destino tinha outros planos, e em breve aquele anonimato seria destruído da forma mais dramática possível. A cada noite que passava, Mariana sentia o peso da invisibilidade, mas também uma espécie de liberdade estranha. Ela observava tudo, como os médicos tratavam os pacientes, como as decisões eram tomadas, como o hospital funcionava por trás das aparências. E quanto mais observava, mais percebia que nem tudo ali brilhava como prometiam os folhetos de propaganda. Havia rachaduras naquela estrutura impecável, falhas humanas disfarçadas de competência, e uma hierarquia cruel que colocava alguns acima de qualquer questionamento. Mariana ainda não sabia, mas em breve seria confrontada com uma escolha que mudaria não só sua vida, mas a de muitas outras pessoas. O Hospital Santa Clara tinha fama de ser referência em saúde privada, com instalações modernas, equipamentos de última geração e uma equipe médica que se vendia como a elite da medicina. Nas propagandas, tudo era perfeito. Sorrisos brancos, ambientes imaculados, famílias felizes agradecendo pelos cuidados recebidos. Mas quem trabalhava ali conhecia outra realidade, uma que não aparecia nos comerciais nem nas matérias de revista. Existia uma divisão clara entre aqueles que vestiam jaleco branco e todos os outros, como se o conhecimento médico conferisse não apenas autoridade profissional, mas superioridade humana. Mariana percebia isso a cada turno, nos olhares atravessados, nas ordens secas, no desprezo mal disfarçado. Era como se quem limpava os pisos não merecesse nem mesmo um bom dia. Doutor Augusto Bernardes era a personificação desse ambiente tóxico. Chefe da UTI, cardiologista com currículo extenso e ego ainda maior, ele comandava sua equipe com pulso firme e zero tolerância para questionamentos. Alto, imponente, sempre impecavelmente vestido, ele desfilava pelos corredores como quem possuía o lugar. Para os pacientes ricos e suas famílias, era todo sorrisos e atenção, o médico dedicado que inspirava confiança. Mas para enfermeiras, técnicos, recepcionistas e principalmente para a equipe de limpeza, era outra história completamente diferente. Bastava um copo de água demorar alguns segundos a mais para ele disparar ofensas, humilhar publicamente, fazer questão de deixar claro quem mandava ali. Mariana tinha verdadeiro pavor de cruzar com ele durante a limpeza. Sempre que via Dr. Augusto se aproximando pelo corredor, ela baixava a cabeça e acelerava o passo, tentando se tornar ainda mais invisível. Não por medo dele em si, mas pelo esforço imenso que fazia para controlar a vontade de confrontá-lo cada vez que presenciava uma de suas grosserias. Certa vez, viu ele arrancar uma prancheta da mão de uma enfermeira jovem, gritando que ela era incompetente porque tinha esquecido de anotar um detalhe no prontuário. A moça saiu chorando, e ninguém fez absolutamente nada. Todos ali tinham medo de Dr. Augusto, não apenas pelo temperamento explosivo, mas principalmente porque ele era intocável na hierarquia do hospital. A intocabilidade de Dr. Augusto tinha razões muito práticas. Ele era responsável por trazer pacientes de alto padrão para o hospital, empresários, políticos, celebridades que pagavam fortunas por internações na UTI particular. Cada paciente dele significava faturamento altíssimo, e a diretoria sabia muito bem disso. Por isso, fechavam os olhos para as denúncias de assédio moral, ignoravam reclamações de funcionários e faziam questão de jamais contrariá-lo em público. Era um ciclo vicioso onde o dinheiro comprava não apenas equipamentos e infraestrutura, mas também silêncio e cumplicidade. E todos ali sabiam das regras não escritas. Não se contraria Dr. Augusto, não se questiona Dr. Augusto, e definitivamente não se mete no trabalho de Dr. Augusto. Mariana limpava os consultórios sempre no turno da noite, quando a maioria dos médicos já tinha ido embora. Ela preferia assim,
menos chance de interações desagradáveis, mais tranquilidade para fazer o trabalho e ir para casa. Mas mesmo naqueles momentos solitários, os rastros do comportamento tóxico permaneciam pelo ambiente. Papéis amassados jogados no chão ao invés da lixeira, como se recolhê-los fosse trabalho indigno demais. Xícaras de café deixadas propositalmente em lugares absurdos, quase como um teste para ver se a faxineira encontraria. Recados ríspidos grudados em post-its, limpar melhor aqui, cheiro ruim, sua obrigação é deixar perfeito. Cada detalhe era um lembrete de que, ali, ela não era vista como ser humano, apenas como ferramenta descartável. A equipe de enfermagem vivia numa tensão constante. Mariana conversava pouco com elas, mantinha distância por precaução, mas nas poucas interações que tinha, percebia o esgotamento emocional estampado nos rostos cansados. Elas contavam em sussurros sobre plantões intermináveis, decisões médicas questionáveis que não podiam contestar, erros que eram varridos para debaixo do tapete quando envolviam médicos importantes. Uma técnica de enfermagem mais velha, Dona Cláudia, certa vez desabafou com Mariana enquanto ela limpava a copa. Aqui você aprende a calar a boca se quiser sobreviver, minha filha. Já vi gente boa ser demitida por muito menos que abrir a boca na hora errada. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Mariana por dias. Enquanto esfregava pisos e organizava consultórios, Mariana se pegava analisando aquela estrutura doente por dentro. Ela conhecia protocolos internacionais, sabia como hospitais de excelência funcionavam na Europa, e o contraste era gritante. Ali, a medicina estava contaminada pela vaidade, pela hierarquia cruel, pelo medo generalizado. Não era um ambiente onde a segurança do paciente vinha em primeiro lugar, mas sim onde egos inflados ditavam as regras. E o mais assustador era perceber que todo mundo sabia disso, mas a engrenagem continuava girando, alimentada por dinheiro, silêncio e medo. Mariana estudava de madrugada para voltar a praticar medicina, mas começava a questionar se realmente queria fazer parte daquele sistema quebrado que se escondia atrás de fachadas reluzentes. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. Mariana começou seu turno às 10 da noite, como sempre, conferindo a lista de salas que precisavam de limpeza profunda. A UTI estava na lista, e ela sabia que precisaria esperar o momento certo, quando o movimento diminuísse e os médicos se afastassem das enfermarias. Por volta da meia-noite, ela empurrou seu carrinho pelos corredores silenciosos da unidade de terapia intensiva, aquele lugar onde a vida e a morte negociavam diariamente. O cheiro de antisséptico era mais forte ali, misturado com aquele ar-condicionado gelado que deixava o ambiente quase irreal. Mariana começou limpando a sala de prescrição, onde os médicos ficavam entre um atendimento e outro. Foi quando ouviu a voz inconfundível de Dr. Augusto vindo do leito 7. Ele falava ao telefone enquanto preenchia uma prescrição, claramente irritado com algo ou alguém do outro lado da linha. Mariana continuou seu trabalho em silêncio, esfregando as bancadas, esvaziando lixeiras, tentando ser invisível como sempre. Mas seus ouvidos, treinados por anos de medicina, captavam automaticamente termos técnicos, nomes de medicamentos, dosagens. Era um reflexo involuntário, impossível de desligar. E foi assim, quase por acidente, que ela percebeu algo profundamente errado no que Dr. Augusto estava prescrevendo. Seu coração acelerou imediatamente, aquele instinto médico gritando dentro dela que algo precisava ser corrigido antes que fosse tarde demais. O paciente do leito 7 era um senhor de aproximadamente 60 anos, internado com pneumonia bacteriana grave. Mariana tinha visto a movimentação em torno dele durante a noite, sabia que o quadro era delicado e exigia atenção redobrada. Dr. Augusto estava prescrevendo um antibiótico de amplo espectro, mas Mariana percebeu imediatamente que era a escolha errada para aquele tipo de infecção. Pior ainda, a dosagem estava inadequada e o intervalo entre as aplicações comprometeria completamente a eficácia do tratamento. Era o tipo de erro que, em infectologia, poderia levar rapidamente a uma sepse descontrolada. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias enquanto via Dr. Augusto assinar a prescrição com aquela confiança absoluta de quem jamais admitia estar errado. Ela ficou paralisada por alguns segundos, travada entre dois mundos. De um lado, era apenas uma faxineira que deveria fazer seu trabalho calada e ir embora. Do outro, era uma médica infectologista com 15 anos de experiência, que sabia exatamente o que aquele erro significava. Tentou se convencer de que talvez estivesse enganada, que talvez Dr. Augusto tivesse informações que ela desconhecia, que não era problema dela. Mas a imagem do paciente ali, vulnerável, confiando sua vida nas mãos de alguém que acabará de cometer um erro básico, não saía da sua cabeça. Mariana respirou fundo, tentou acalmar o coração que batia descompassado,
e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia simplesmente fingir que não tinha visto, não conseguiria dormir sabendo que tinha deixado um paciente morrer por omissão. Com as mãos tremendo ligeiramente, Mariana se aproximou de Dr. Augusto, que ainda estava distraído ao telefone. Ela esperou ele desligar, limpou a garganta discretamente e usou o tom mais respeitoso que conseguiu. Doutor, desculpe incomodar, mas eu não pude deixar de notar que o senhor prescreveu ceftriaxona para o paciente do leito 7. Doutor. Augusto virou para ela com uma expressão de completa surpresa, como se tivesse esquecido que faxineiras podiam falar. Mariana continuou rapidamente, antes que perdesse a coragem. É que, pelo quadro de pneumonia que ouvi vocês comentarem mais cedo, talvez fosse melhor considerar um antibiótico mais específico, como a piperacillina tazobactam, porque a ceftriaxona pode não cobrir adequadamente as bactérias resistentes que costumam causar esse tipo de infecção hospitalar. As palavras saíram naturalmente, com aquela precisão técnica que ela carregava há anos, mas que agora soavam completamente fora de contexto saindo da boca de uma faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor. Augusto a encarou como se ela tivesse falado em outro idioma, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para descrença e depois para uma fúria contida. Ele deu 2 passos na direção dela, aumentando o tom de voz gradualmente. O quê? Você está me dando aula de medicina agora? Uma faxineira? Você tem noção do absurdo que está fazendo? Mariana tentou explicar, manter a calma, usar a razão. Doutor, eu não quis desrespeitar, só achei importante mencionar por quê. Mas ele não deixou terminar, a voz agora em um grito que ecoou pela UTI inteira. Cala a boca. Você está completamente fora dos seus limites. Eu sou médico há 20 anos, chefe desta UTI, e você, uma simples faxineira, acha que pode questionar minhas decisões? Volte para o seu trabalho antes que eu chame a supervisora e faça você ser demitida por desrespeito. As enfermeiras que estavam na central olharam assustadas, mas nenhuma se moveu. Mariana sentiu o rosto queimar de humilhação, mas também de raiva contida. Ela queria gritar de volta, queria jogar seu currículo na cara dele, queria contar que tinha esquecido mais sobre antibióticos do que ele jamais saberia. Mas não podia. Não ali, não naquele momento. Então apenas abaixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas que custou cada grama de orgulho que tinha, e voltou para o carrinho de limpeza com as mãos tremendo. Doutor. Augusto ainda resmungou algumas ofensas enquanto se afastava, algo sobre gente que não conhece seu lugar e falta de respeito inaceitável. E Mariana continuou limpando, com lágrimas de frustração queimando nos olhos, enquanto observava a prescrição errada sendo encaminhada para a farmácia. Naquele momento, ela soube que a vida do paciente estava em perigo, e não havia absolutamente nada que pudesse fazer sem destruir tudo o que tinha construído nos últimos meses. Mariana não conseguiu dormir naquela noite. Chegou em casa às 2:30 da manhã, checou a mãe que dormia tranquilamente, tomou banho e ficou sentada na cozinha, encarando a xícara de chá que esfriava entre suas mãos. A cena na UTI repetia-se em loop na sua cabeça, cada palavra de doutor Augusto ecoando como um tapa na cara. Mas o que mais a atormentava não era a humilhação que tinha sofrido, e sim a imagem daquele senhor no leito 7, completamente alheio ao erro médico que poderia custar sua vida. Ela sabia exatamente o que aconteceria nas próximas horas. O antibiótico errado começaria a ser administrado, o quadro infeccioso não seria controlado adequadamente, e em questão de dias, talvez horas, o paciente poderia entrar em choque séptico. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, sabendo exatamente o que viria, mas sem poder fazer absolutamente nada. Quando voltou para o hospital na noite seguinte, Mariana estava decidida a tentar uma abordagem diferente. Não podia confrontar Dr. Augusto novamente, isso estava claro, mas talvez conseguisse falar com alguém da enfermagem, alguém que pudesse levar a preocupação adiante sem expô-la diretamente. Durante o turno, procurou Silvia, a supervisora de enfermagem da UTI, uma mulher de meia idade que parecia competente e razoável nas poucas vezes que Mariana tinha observado. Esperou um momento em que ela estivesse sozinha na sala administrativa, bateu na porta timidamente e pediu alguns minutos de conversa. Silvia ergueu os olhos do computador com uma expressão de leve surpresa, afinal faxineiras raramente procuravam supervisoras para conversar, mas fez sinal para que Mariana entrasse. Mariana escolheu as palavras com muito cuidado, tentando soar preocupada sem parecer presunçosa. Explicou que tinha ouvido alguns comentários sobre o paciente do leito 7, que parecia não estar respondendo bem ao tratamento, e que tinha lido em algum lugar sobre antibióticos mais eficazes para pneumonias hospitalares. Falou de forma vaga, tentando plantar a semente da dúvida sem revelar demais sobre seus conhecimentos. Silvia ouviu com uma expressão cada vez mais fechada, cruzou os braços e suspirou longamente.
Olha, eu entendo sua preocupação, mas você precisa entender que questões médicas não são assunto para a equipe de limpeza, tá? Doutor Augusto é um profissional experiente e sabe o que está fazendo. Se você ficar espalhando esse tipo de comentário por aí, pode acabar criando um problema sério para você mesma. A mensagem estava clara. Calhe a boca e volte para o seu lugar. Mariana sentiu o desespero crescer. Ela agradeceu educadamente e saiu da sala, mas não desistiria tão fácil. Se a enfermagem não queria ouvir, talvez a diretoria levasse a sério. No dia seguinte, antes do turno começar, ela subiu até o segundo andar, onde ficavam as salas administrativas. Conseguiu falar com uma assistente da diretoria, uma moça jovem que parecia genuinamente atenciosa. Mariana explicou a situação de forma ainda mais cuidadosa, dizendo que tinha conhecimento em saúde de quando trabalhou no exterior, que estava preocupada com a segurança de um paciente e que gostaria que alguém reavaliasse a prescrição. A assistente anotou tudo, prometeu encaminhar a preocupação e pediu que Mariana aguardasse um retorno. O retorno veio 2 dias depois, mas não da forma que ela esperava. A supervisora de RH, Dona Fernanda, uma senhora de olhar severo e voz firme, chamou Mariana em sua sala. Não pediu que sentasse, manteve a conversa em pé mesmo, como se não merecesse nem aquela formalidade. Mariana, preciso deixar algumas coisas muito claras para você. Aqui no Santa Clara, temos uma hierarquia que precisa ser respeitada. Você foi contratada para fazer limpeza, não para opinar sobre questões médicas. Doutor Augusto é um dos nossos médicos mais respeitados e traz muitos pacientes importantes para o hospital. Ele ficou extremamente ofendido com sua atitude e, sinceramente, eu não posso culpá-lo. Se você continuar com esse comportamento, vamos precisar reavaliar sua permanência aqui. Está entendido? As palavras caíram como pedras, pesadas e definitivas. Mariana entendeu perfeitamente. O hospital estava escolhendo proteger Dr. Augusto, não importava o que isso custasse. Ela voltou para o trabalho naquela noite com o coração apertado e uma sensação avassaladora de impotência. Tentou se concentrar nas tarefas, esfregar os pisos com mais força, como se pudesse canalizar a frustração nos movimentos repetitivos. Mas quando passou pelo UTI, não resistiu e olhou discretamente para o leito 7. O paciente estava visivelmente pior, pele pálida, respiração irregular, aparelhos apitando constantemente. As enfermeiras corriam de um lado para o outro, claramente preocupadas, mas seguindo à risca as ordens de Dr. Augusto. Mariana sentiu uma dor física no peito, como se fosse ela quem estivesse ali, conectada àquelas máquinas, lutando para sobreviver. Era como estar presa dentro de um pesadelo onde você grita mas nenhum som sai, onde você corre mas os pés não saem do lugar. Nos dias seguintes, Mariana descobriu por conversas sussurradas entre as enfermeiras que o estado do paciente tinha se deteriorado rapidamente. Ele tinha desenvolvido choque séptico, exatamente como ela havia previsto, e precisou ser entubado. A família estava desesperada, sem entender como uma pneumonia tinha evoluído tão rápido para um quadro tão grave. Doutor Augusto continuava confiante, dizendo que eram complicações naturais, que às vezes pacientes simplesmente não respondiam bem aos tratamentos, que ele estava fazendo tudo o que era possível. E todos acreditavam nele, porque ele era o doutor, o chefe da UTI, o homem que estava ali há anos salvando vidas. Mariana passou por aqueles dias em estado de torpor, cumprindo suas obrigações no automático, estudando mecanicamente para revalidação, mas com a mente sempre voltando para o leito 7. Ela tinha tentado de todas as formas possíveis alertar alguém, mas o sistema estava projetado para silenciar justamente pessoas como ela, pessoas sem voz, sem título, sem poder. E agora restava apenas assistir, impotente, enquanto um homem morria lentamente por um erro que ela tinha identificado desde o primeiro momento. Uma semana havia se passado desde que Mariana tentou alertar sobre o erro, e o estado do paciente tinha se tornado crítico. Ela chegou pro turno da noite e imediatamente percebeu o clima pesado na UTI, movimentação intensa, vozes tensas, aquela energia caótica que só existe quando alguém está à beira da morte. O senhor do leito 7 entrou em choque séptico completo, seus órgãos começando a falhar um por um, e a equipe médica corria contra o tempo tentando estabilizá-lo. Mariana ficou parada no corredor, segurando o carrinho de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela conhecia cada etapa daquele processo, sabia exatamente o que estava acontecendo dentro daquele corpo em colapso, e o pior de tudo era saber que aquilo poderia ter sido evitado. Doutor Augusto estava claramente perdido, embora jamais admitisse em voz alta. Ele gritava ordens contraditórias para as enfermeiras, mudava protocolos de hora em hora, tentava uma abordagem e depois voltava atrás. Mariana observava tudo daquela distância segura, mas dolorosa,
e via com clareza cristalina que ele não tinha experiência suficiente em infectologia para lidar com um quadro séptico tão complexo. Ele era cardiologista, excelente em sua área talvez, mas completamente fora da profundidade ali. E o orgulho dele era grande demais para pedir ajuda, para admitir que estava perdido, para chamar um infectologista que poderia fazer a diferença. Enquanto isso, o paciente se afogava numa infecção que consumia seu corpo, minuto após minuto, e ninguém parecia capaz de reverter a situação. Mariana sabia exatamente o que precisava ser feito. Ela tinha tratado dezenas de casos similares na Europa, publicado artigos sobre protocolos de choque séptico, participado de congressos inteiros dedicados ao tema. Em sua mente, o tratamento se desenhava com clareza cirúrgica: descontinuar o antibiótico atual, iniciar imediatamente uma combinação específica de antimicrobianos de amplo espectro, ajustar a reposição de fluidos, monitorar marcadores inflamatórios específicos, considerar terapia adjuvante com imunoglobulina. Eram passos que ela poderia executar dormindo, decisões que já tinha tomado centenas de vezes. Mas ali, naquele corredor gelado, vestindo o uniforme de faxineira, ela não era nada além de uma testemunha impotente de uma tragédia anunciada. O dilema que rasgava Mariana por dentro era de uma crueldade impossível de descrever. De um lado, estava a vida de um ser humano, um pai de família, um homem que confiou sua vida ao hospital e estava sendo falhado miseravelmente. Ela tinha o conhecimento, tinha a experiência, tinha exatamente o que era necessário para salvá-lo. Mas do outro lado estava sua própria sobrevivência e a de sua mãe. Se ela revelasse quem era, se invadisse aquela UTI e tomasse controle da situação, seria demitida na hora. Pior ainda, poderia ser processada por exercício ilegal da medicina, já que seu diploma estrangeiro ainda não estava revalidado. E sem emprego, sem dinheiro, como continuaria pagando o tratamento da mãe? Como sustentaria a casa? Como sobreviveriam as duas? Mariana se trancou no banheiro dos funcionários e deixou as lágrimas rolarem em silêncio. Era uma escolha impossível, dessas que não deveriam existir, mas que a vida às vezes coloca na nossa frente sem pedir licença. Salvar um estranho e destruir a possibilidade de cuidar da própria mãe? Ou proteger a mãe e carregar pro resto da vida o peso de ter deixado alguém morrer quando podia ter evitado? Ela pensou em Dona Helena, tão frágil agora, dependendo completamente dela para tudo. Pensou nos remédios caros, nas consultas que não podiam ser adiadas, na enfermeira que vinha 3 vezes por semana. Como explicaria para a mãe que tinha perdido o emprego porque não conseguiu ficar calada? Como justificaria ter jogado tudo pro alto por um desconhecido? Mas então a imagem do paciente voltava, aquele senhor que ela nunca tinha conversado, cujo nome nem sabia direito, mas que estava ali, lutando para respirar, cercado de máquinas e medicamentos errados. Ela pensava na família dele esperando do lado de fora, rezando, confiando que os médicos estavam fazendo o melhor possível. Pensava que talvez ele também tivesse filhos que dependiam dele, talvez uma esposa que o amava, talvez netos que ainda queriam crescer ao seu lado. Quem era ela para decidir que a vida da própria mãe valia mais que a dele? Que direito tinha de fazer essa escolha? E se fosse sua mãe ali, abandonada por um erro médico evitável, enquanto alguém com conhecimento para salvá-la ficava em silêncio por medo das consequências? Mariana enxugou as lágrimas, lavou o rosto com água gelada e olhou-se no espelho embaçado. O reflexo que via ali era de uma mulher dividida, destroçada por dentro, mas que no fundo já sabia o que precisava fazer. Ela não tinha se dedicado 15 anos da vida a estudar medicina, não tinha atravessado oceanos, não tinha enfrentado plantões desumanos e casos impossíveis só para ficar parada agora quando realmente importava. Havia jurado, mesmo que informalmente, que dedicaria sua vida a salvar outras vidas, e aquele juramento não vinha com letra miúda, não tinha cláusulas de escape para quando as coisas ficassem difíceis. Mariana respirou fundo, sentindo uma calma estranha tomar conta dela, aquela clareza que vem quando finalmente se aceita o inevitável. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo, provavelmente destruiria sua vida cuidadosamente reconstruída, mas simplesmente não conseguia ser outra pessoa que não aquela que sempre foi, uma médica, até o último fio de cabelo, até a última gota de sangue, custasse o que custasse. Mariana saiu do banheiro com passos firmes, deixando para trás qualquer hesitação que ainda pudesse existir. Eram quase 3 da manhã, o horário em que o hospital ficava mais silencioso, quando até os corredores pareciam dormir. Ela empurrou o carrinho de limpeza até um canto discreto e caminhou diretamente para a UTI, sentindo o coração bater forte, mas com uma determinação que não sentia há meses. Cada passo era uma queima de ponte, cada metro percorrido era um pedaço da vida que conhecia sendo deixado para trás. Mas havia uma clareza absoluta em sua mente agora, aquela certeza inabalável de que estava fazendo a única coisa certa, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. O senhor do leito 7 não tinha mais tempo,
e Mariana não tinha mais como fingir que não via, que não sabia, que não podia fazer nada. Quando chegou à entrada da UTI, o caos estava instalado. Duas enfermeiras corriam entre o leito e a central de medicamentos. Doutor. Augusto falava alto ao telefone, tentando conseguir autorização para algum procedimento, e os monitores apitavam insistentemente, sinalizando que todos os sinais vitais do paciente estavam em níveis críticos. Ninguém prestou atenção quando Mariana entrou, afinal ela era só a faxineira, parte da mobília, invisível como sempre. Mas dessa vez, a invisibilidade seria sua aliada. Ela caminhou direto até o leito 7, colocou-se ao lado do paciente e, pela primeira vez em meses, permitiu que a médica dentro dela assumisse o controle. Seus olhos escanearam os monitores com a velocidade de quem fez aquilo milhares de vezes. Pressão arterial despencando, saturação de oxigênio inadequada, frequência cardíaca irregular, todos os sinais de falência múltipla de órgãos. Mariana virou-se para as enfermeiras que estavam próximas e falou com uma autoridade que brotou naturalmente, aquele tom firme mas calmo que médicos experientes desenvolvem. Parem o que estão fazendo agora. Esse paciente está em choque séptico avançado e o protocolo atual está completamente errado. Precisamos agir nos próximos 5 minutos ou vamos perdê-lo. As duas enfermeiras a olharam como se tivessem visto um fantasma falar, completamente paralisadas pela surpresa. Uma delas, a mais jovem, gaguejou: "O quê? Você não pode. Você é da limpeza." Mas Mariana não tinha tempo para explicações longas. Cada segundo contava. "Eu sei exatamente o que estou fazendo. Confiem em mim agora. Questionem depois. Tragam imediatamente ampola de piperacilina tazobactam 4,5 gramas, vancomicina, e preparem infusão de noradrenalina. Agora." Foi nesse momento exato que Dr. Augusto desligou o telefone e percebeu o que estava acontecendo. Ele atravessou a UTI em passadas largas, o rosto vermelho de indignação, os olhos arregalados de fúria. "O que diabos você pensa que está fazendo? Saia daí imediatamente. Guardas! Alguém chame a segurança agora." Sua voz ecoou pela unidade inteira, acordando até quem estava nos leitos mais distantes. Mariana nem se virou, manteve os olhos fixos no monitor enquanto ajustava a velocidade de infusão dos fluidos. "Doutor Augusto, com todo respeito, esse paciente vai morrer nos próximos minutos se continuarmos com seu protocolo. Ele precisa de cobertura antimicrobiana para gram-negativos resistentes e suporte vasopressor imediato. O senhor prescreveu um antibiótico que não cobre adequadamente Pseudomonas nem Klebsiella, que são as causas mais prováveis dessa pneumonia hospitalar." Doutor Augusto ficou momentaneamente sem palavras, oscilando entre a raiva e a confusão de ouvir termos tão técnicos saindo da boca de quem ele achava ser apenas uma faxineira. Mas a fúria venceu rapidamente. Ele avançou para tentar puxar Mariana fisicamente para longe do leito, gritando: "Você está louca! Você está matando o meu paciente! Saia daí antes que eu mesmo atire à força." Mas Mariana se manteve firme, bloqueando o acesso dele ao leito com o próprio corpo, enquanto uma das enfermeiras, Dona Cláudia, surpreendentemente trazia os medicamentos que ela havia pedido. Talvez fosse desespero, talvez intuição, mas alguma coisa naquela enfermeira veterana decidiu confiar. Mariana pegou a seringa, checou a dosagem com olhar clínico e começou a administrar, suas mãos trabalhando com a precisão de quem jamais esquece, mesmo depois de meses longe. Os seguranças chegaram correndo, 2 homens grandes que receberam ordem direta de Dr. Augusto: "Tirem essa mulher daqui imediatamente. Ela está pondo a vida do paciente em risco." Eles se aproximaram de Mariana, cada um segurando um braço, prontos para arrastá-la para fora. Mas ela continuou, mesmo com as mãos sendo puxadas, mesmo com Dr. Augusto berrando, mesmo com metade da UTI acordada assistindo aquele espetáculo surreal. "Só mais 30 segundos, eu imploro. Se eu estiver errada, me levem, chamem a polícia, façam o que quiserem. Mas me deem 30 segundos." Havia algo na voz dela, uma mistura de desespero e absoluta convicção, que fez os seguranças hesitarem por um instante. E naquele instante, Mariana completou a administração dos medicamentos, ajustou os parâmetros do ventilador, corrigiu a reposição volêmica. 30 segundos que pareceram uma eternidade. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O monitor começou a mostrar mudanças, sutis no começo, mas inconfundíveis para quem sabia o que procurar. A pressão arterial parou de cair e começou a estabilizar. A saturação de oxigênio melhorou alguns pontos, a frequência cardíaca ficou menos errática. Dona Cláudia olhou para o monitor e depois para Mariana, os olhos arregalados. "Está respondendo. Os sinais estão melhorando." "Doutor
Augusto empurrou os seguranças e olhou ele mesmo, incrédulo. Mariana finalmente se afastou do leito, as pernas tremendo de adrenalina, o coração disparado, mas com a certeza absoluta de que tinha feito a diferença entre a vida e a morte. O paciente não estava salvo ainda, longe disso, mas tinha uma chance agora, uma chance real que não existia 5 minutos atrás. E enquanto os seguranças a seguravam novamente, enquanto o doutor Augusto a encarava com uma mistura de choque e raiva, Mariana permitiu-se um único pensamento: valeu a pena, custasse o que custasse, valeu cada segundo. Os seguranças seguravam Mariana pelos braços enquanto ela era escoltada para fora da UTI, mas seu olhar permanecia fixo no monitor do leito 7, acompanhando cada melhora nos sinais vitais. Doutor Augusto caminhava atrás dela, ainda vermelho de fúria, repetindo para quem quisesse ouvir que aquilo era inadmissível, que aquela mulher tinha cometido um crime gravíssimo, que seria processada até as últimas consequências. As enfermeiras ficaram para trás, divididas entre o choque do que acabaram de presenciar e o alívio de ver o paciente finalmente estabilizando. Em menos de 15 minutos, metade da diretoria do hospital já tinha sido acordada e convocada para uma reunião de emergência. O caso era grave demais, uma funcionária da limpeza invadindo a UTI e interferindo em tratamento médico. Isso poderia virar um pesadelo jurídico e de relações públicas. Mariana foi levada para uma sala administrativa no segundo andar, onde os seguranças foram instruídos a esperar do lado de fora. Ela sentou numa cadeira de plástico duro, sozinha por alguns minutos que pareceram horas, ouvindo barulho abafado de vozes exaltadas no corredor. Não sentia medo, curiosamente, apenas um cansaço profundo, como se todos os meses de tensão, de viver dupla vida, de carregar segredos pesados, finalmente tivessem cobrado seu preço. Ela sabia o que viria a seguir: demissão sumária, possivelmente processo por exercício ilegal da medicina, talvez até prisão dependendo de quão longe doutor Augusto quisesse levar aquilo. Mas quando fechava os olhos, via o monitor mostrando sinais vitais melhorando, e aquilo bastava. Pelo menos um homem teria a chance de voltar para casa, de abraçar sua família novamente. A porta se abriu com força e entraram 4 pessoas: Dr. Rodrigo, diretor clínico do hospital, DRA. Beatriz, diretora administrativa, Dona Fernanda do RH, e Dr. Augusto, que fez questão de ficar em pé encostado na parede, braços cruzados, observando tudo com o olhar de quem esperava vingança. Dr. Rodrigo foi o primeiro a falar, sua voz controlada mas carregada de seriedade. Mariana, você tem noção da gravidade do que acabou de fazer? Você invadiu uma unidade de terapia intensiva, interferiu em um tratamento médico conduzido por um especialista, administrou medicamentos sem autorização. Isso não é apenas motivo para demissão, isso é crime. Você vai ter que nos explicar exatamente o que estava pensando, e vai precisar de um advogado muito bom. Mariana respirou fundo. Era hora de queimar o último cartão que tinha. Ela abriu a bolsa lentamente, sob o olhar atento de todos, e tirou uma pasta que carregava consigo há meses, mas nunca tinha usado. Dentro estavam documentos cuidadosamente organizados, traduções juramentadas, certificações, cartas de recomendação. Mariana colocou tudo sobre a mesa e falou com uma voz calma, quase resignada. Meu nome completo é Mariana Cavalcante Ferreira. Sou médica infectologista formada pela Universidade de São Paulo, com especialização na Inglaterra e PhD em doenças infecciosas pela Universidade de Oxford. Trabalhei durante 15 anos no Hospital St. Mary, em Londres, onde fui chefe do departamento de infectologia por 5 anos. Tenho publicações em revistas como The Lancet, New England Journal of Medicine e British Medical Journal. Fui eleita médica do ano pela Associação Europeia de Infectologia em 2022. Voltei para o Brasil há 6 meses para cuidar da minha mãe que está doente. Enquanto aguardo a revalidação do meu diploma, precisei de um emprego imediato para sustentar o tratamento dela. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Doutor Rodrigo pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a folhear, os olhos se arregalando a cada página. Beatriz se aproximou para ver por cima do ombro dele, a boca ligeiramente aberta. Dona Fernanda parecia ter esquecido como respirar. E Dr. Augusto, pela primeira vez desde que Mariana o conhecia, não tinha nada a dizer, sua expressão oscilando entre descrença e algo que parecia muito com terror. Mariana continuou, agora com um pouco mais de firmeza na voz. Eu identifiquei o erro de prescrição há uma semana. Tentei avisar Dr. Augusto educadamente. Fui humilhada. Tentei falar com a supervisora de enfermagem. Fui ignorada. Tentei alertar a diretoria. Fui ameaçada de demissão. Assisti um paciente deteriorar dia após dia porque ninguém quis ouvir uma faxineira. Mas eu não consegui simplesmente deixar aquele homem morrer quando tinha o conhecimento para salvá-lo.
Então sim, eu invadia a UTI e faria tudo de novo. Doutor. Rodrigo encontrou uma carta de recomendação assinada pelo presidente da Royal College of Physicians e leu em voz alta, quase sem acreditar. Dra. Mariana Cavalcante é uma das infectologistas mais brilhantes que tive o privilégio de conhecer. Sua expertise em sepse e infecções resistentes salvou inúmeras vidas e estabeleceu novos protocolos que hoje são padrão em hospitais britânicos. Ele olhou para Mariana como se estivesse vendo um fantasma, depois para Dr. Augusto, depois de volta para os papéis. Beatriz finalmente encontrou a voz. Você estava trabalhando como faxineira, sendo uma das maiores especialistas em infectologia da Europa. Mariana apenas assentiu, cansada demais para elaborar. A ironia da situação era tão brutal que beirava o absurdo. O hospital tinha uma autoridade mundial em seu time, mas limpando banheiros. Doutor. Augusto finalmente reagiu, mas sua voz saiu sem a força de costume, quase defensiva. Isso não muda nada. Ela não tem registro no Brasil, não pode exercer medicina aqui. O que ela fez continua sendo ilegal. Mas, doutor, Rodrigo cortou com um gesto de mão, algo raro de acontecer. Augusto, me deixa ver se entendi direito. Você prescreveu um tratamento errado, foi alertado por alguém que, como agora descobrimos, tinha infinitamente mais experiência que você na área, ignorou completamente, humilhou essa pessoa publicamente, e o resultado foi um paciente entrando em choque séptico que poderia ter sido evitado. É isso. Doutor. Augusto empalideceu, percebendo subitamente que a narrativa tinha virado completamente contra ele. Mariana viu o momento exato em que o poder começou a escorregar das mãos dele, quando a verdade inconveniente que todos tinham ignorado por conveniência finalmente veio à tona com força total. Beatriz pegou o celular e começou a discar, sua voz tensa. Precisamos conter isso imediatamente. Se vazar que tivemos uma especialista de nível internacional trabalhando como faxineira, ignorada pela nossa equipe médica, resultando em quase morte de um paciente, isso vai destruir a reputação do hospital. A imprensa vai nos crucificar. As famílias dos outros pacientes de Augusto vão querer investigações. Ela olhou diretamente para Mariana. Quantos outros erros você presenciou nesses meses? Mariana sentiu o peso daquela pergunta. Todas as noites em que tinha visto decisões questionáveis, protocolos inadequados, mas tinha ficado calada porque não tinha escolha. Vários, ela respondeu simplesmente, e aquela palavra única caiu como uma bomba, porque todos na sala sabiam exatamente o que ela significava. Não era apenas um erro isolado, era um padrão, uma cultura, um sistema inteiro que tinha falhado de forma espetacular. A reunião se estendeu pela madrugada inteira, e conforme as horas passavam, mais pessoas eram convocadas. O departamento jurídico chegou com pastas cheias de documentos, o conselho diretor foi acionado mesmo sendo 4 da manhã, e uma equipe de auditoria médica foi mobilizada com urgência. Mariana permaneceu naquela sala, agora não mais como acusada, mas como testemunha central de algo muito maior do que ela imaginava. Doutor. Rodrigo tinha tomado controle da situação, e sua primeira ordem foi clara. Todos os prontuários de pacientes tratados por Dr. Augusto nos últimos 12 meses seriam revisados imediatamente. O que começou como a contenção de um escândalo isolado rapidamente se transformou numa investigação profunda que ameaçava expor rachaduras fundamentais na estrutura do hospital. Dr. Augusto foi afastado preventivamente e escoltado para fora do prédio, protestando o tempo todo, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade de antes. A equipe de auditoria trabalhou freneticamente durante toda a manhã seguinte, e Mariana foi solicitada a permanecer no hospital para consulta técnica. Irônico como, em menos de 12 horas, ela tinha passado de faxineira prestes a ser demitida para consultora especialista requisitada pela diretoria. Ela revisou prontuário após prontuário, seus olhos treinados identificando padrões que a maioria dos médicos generalistas não perceberiam. E o que descobriu foi perturbador. Erros de prescrição em casos de infecções graves, escolhas inadequadas de antibióticos, dosagens incorretas, falta de monitoramento apropriado. Não eram todos os casos. Doutor. Augusto tinha suas competências em cardiologia, mas quando se aventurava fora da sua especialidade, os resultados eram frequentemente desastrosos. E o pior, alguns desses erros tinham consequências fatais. Por volta do meio-dia, Beatriz convocou uma reunião ainda mais restrita, apenas com o Dr. Rodrigo, o chefe do jurídico e Mariana. O clima era pesado, o tipo de tensão que precede revelações que ninguém quer fazer mas que não podem mais ser evitadas. Dr. Rodrigo foi direto ao ponto, sua voz carregada de uma exaustão que ia além do físico. Identificamos 7 mortes nos últimos 6 meses onde o tratamento conduzido por Dr.
Augusto apresentou falhas significativas. 3 casos de sepse mal controlada, 2 de pneumonias hospitalares com escolha inadequada de antimicrobianos, 1 de meningite bacteriana com atraso crítico no diagnóstico e 1 de endocardite tratada com protocolo obsoleto. Em todos esses casos, decisões diferentes poderiam ter mudado o desfecho. Cada palavra caía como chumbo, porque todos ali sabiam o que aquilo significava. Não eram complicações inevitáveis, eram mortes evitáveis. Mariana sentiu náusea subindo pela garganta. 7 famílias tinham perdido pessoas amadas, 7 vidas tinham sido interrompidas, e ela tinha estado ali, limpando os mesmos corredores, talvez até os quartos onde aquelas tragédias aconteceram. Será que poderia ter feito mais? Deveria ter gritado mais alto, arriscado tudo mais cedo. Mas o chefe do jurídico rapidamente trouxe outro elemento perturbador para a conversa. Revisamos nossos arquivos de acordos extrajudiciais. Pelo menos 4 dessas famílias iniciaram questionamentos sobre o tratamento. Todas foram abordadas pelo hospital com propostas de compensação financeira generosas em troca de confidencialidade e desistência de investigações mais profundas. Essencialmente, pagamos para que ficassem caladas. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores, carregado não apenas de choque, mas de uma vergonha coletiva que pesava sobre todos os presentes. Beatriz enterrou o rosto nas mãos, sua voz saindo abafada. Nós sabíamos. Talvez não conscientemente, talvez não todos os detalhes, mas sabíamos que havia algo errado. As reclamações existiam, os sussurros nos corredores existiam, mas doutor Augusto trazia tanto dinheiro para o hospital, tantos pacientes VIP, que era mais conveniente não olhar muito de perto. Pagávamos as famílias, arquivávamos as reclamações, e seguíamos em frente como se nada tivesse acontecido. Foi uma admissão devastadora, o tipo de verdade que destroça a imagem que uma instituição tem de si mesma. O Hospital Santa Clara não era apenas vítima de um médico problemático, era cúmplice ativo na perpetuação de um sistema que priorizava lucro e conveniência sobre segurança e ética. Era uma máquina que transformava pessoas em estatísticas e tragédias em linhas no balanço financeiro. Doutor Rodrigo olhou diretamente para Mariana, e pela primeira vez ela viu algo além de autoridade no olhar dele. Havia ali um peso, uma culpa, um reconhecimento doloroso. Você tentou nos alertar. Uma faxineira, sem poder, sem voz institucional, tentou fazer a coisa certa. E nós, com todos os nossos títulos, nossa autoridade, nossa suposta excelência médica, escolhemos proteger o status quo ao invés de proteger pacientes. Você foi mais médica nesses meses de limpeza do que muitos de nós fomos em anos de prática. Não era um elogio, era uma confissão, um reconhecimento de falência moral coletiva. E Mariana percebeu naquele momento que o sistema não tinha falhado acidentalmente, ele tinha sido projetado exatamente para funcionar daquele jeito, silenciando vozes inconvenientes e protegendo os poderosos. A questão agora era o que fazer com toda aquela informação. O jurídico alertou sobre as consequências. Se a verdade vazasse completamente, o hospital enfrentaria processos milionários, perda de credibilidade irreparável, possivelmente até intervenção dos órgãos reguladores. Famílias que tinham aceitado acordos poderiam voltar com ações muito mais agressivas. A imprensa teria material para meses de manchetes devastadoras. Mas esconder tudo de novo, varrer para debaixo do tapete, seria perpetuar exatamente o problema que tinha levado àquela situação. Beatriz colocou a questão inevitável na mesa. Mariana, você tem todo o direito de expor isso publicamente, de ir à imprensa, de processar o hospital. Mas queremos propor outra coisa. Queremos que você nos ajude a consertar isso de dentro para fora, a transformar essa instituição em algo que realmente mereça a confiança que as pessoas depositam nela. Era uma aposta arriscada, porque significava confiar na mesma instituição que tinha falhado tão espetacularmente, mas também era uma chance de criar mudança real, sistêmica, que poderia salvar inúmeras vidas no futuro. 3 dias depois, o Conselho Extraordinário do Hospital Santa Clara se reuniu pela primeira vez em 5 anos fora do calendário regular. A sala de reuniões no último andar estava lotada. Os 7 membros do conselho diretor, representantes dos acionistas principais, o diretor jurídico, chefes de departamento e Mariana, que sentou numa cadeira ao lado de Dr. Rodrigo sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Alguns daqueles rostos a encaravam com curiosidade genuína, outros com desconfiança mal disfarçada, e uns poucos com algo que parecia respeito. A pauta da reunião era oficialmente revisão de protocolos de segurança, mas todos sabiam que aquilo era na verdade um julgamento, não apenas de Dr. Augusto, mas de toda a cultura que tinha permitido que aquela situação existisse. Mariana carregava consigo uma pasta grossa, resultado de 72 horas praticamente sem dormir,
compilando evidências, revisando casos e preparando um dossiê que mudaria tudo. O presidente do conselho, Sr. Alberto Mendes, um empresário de 60 e poucos anos que fizera fortuna no setor farmacêutico, abriu a reunião com voz grave. Estamos aqui para discutir acusações extremamente sérias contra um dos nossos médicos mais rentáveis e, por extensão, contra nossas próprias práticas administrativas. Antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos ouvir todas as partes e avaliar os fatos com clareza. Ele fez um gesto para Mariana. Dra. Cavalcante, entendo que você preparou um relatório detalhado. Gostaríamos de ouvi-lo. Mariana se levantou, sentindo as pernas levemente trêmulas, não por medo, mas pela magnitude do momento. Ela tinha chance de falar, finalmente, e cada palavra precisaria contar. Mariana começou apresentando sua trajetória profissional, não para se gabar, mas para estabelecer credibilidade. Mostrou publicações, certificações, cartas de ex-pacientes e colegas, construindo um quadro inegável de expertise. Depois entrou no coração da questão, o caso do leito 7, explicando em detalhes técnicos mas acessíveis como identificou o erro, como tentou alertar através de todos os canais apropriados e como foi sistematicamente silenciada em cada tentativa. Projetou na tela o prontuário do paciente, a prescrição original de Dr. Augusto, e depois o protocolo correto que ela teria aplicado desde o início. A diferença entre essas duas abordagens, ela disse com voz firme, é literalmente a diferença entre vida e morte. E não é questão de opinião médica, é conhecimento básico de infectologia que qualquer residente do terceiro ano deveria dominar. Então veio a parte mais difícil. Mariana abriu o dossiê completo dos 7 casos fatais. Para cada um, ela havia preparado uma análise técnica devastadoramente clara, mostrando onde o tratamento falhou, qual seria a abordagem correta, e como o desfecho poderia ter sido diferente. Não usou linguagem emocional, manteve tudo rigorosamente científico, mas os números e fatos falavam por si mesmos. João Henrique, 54 anos, morreu de choque séptico após tratamento inadequado de pneumonia hospitalar. Maria Eduarda, 61 anos, faleceu por meningite bacteriana diagnosticada tardiamente. Roberto Carlos, 48 anos, vítima de endocardite maltratada. A cada nome, data e detalhes clínicos, o silêncio na sala ficava mais pesado. Essas não eram mais apenas estatísticas, eram pessoas reais, com nomes, idades, famílias que choraram suas perdas sem saber que aquilo poderia ter sido evitado. Mariana projetou então os documentos dos acordos extrajudiciais, mostrando as cláusulas de confidencialidade, os valores pagos, as assinaturas. 4 dessas famílias começaram a fazer perguntas difíceis. Ao invés de investigar honestamente, o hospital ofereceu dinheiro em troca de silêncio. Não é apenas negligência médica, é uma tentativa deliberada de esconder um padrão de falhas que colocava todos os pacientes em risco. Alguns membros do conselho começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras, porque aqueles documentos tinham suas assinaturas, suas aprovações. Não podiam alegar ignorância quando a evidência da cumplicidade estava ali, projetada em letras garrafais na parede. Dra. Helena Portinari, única médica no conselho, limpou discretamente os olhos, claramente abalada pelo que estava ouvindo. Dr. Augusto tinha direito de defesa, e ele usou cada segundo. Argumentou que sepse é imprevisível, que complicações acontecem mesmo com os melhores tratamentos, que Mariana estava usando retrospectiva para julgar decisões tomadas sob pressão em tempo real. Trouxe suas próprias estatísticas mostrando centenas de pacientes tratados com sucesso, cartas de agradecimento, reconhecimentos profissionais. Mas Mariana rebateu cada ponto metodicamente. Complicações inevitáveis são uma coisa, Dr. Augusto. Erros básicos de prescrição são outra completamente diferente. O senhor prescreveu ceftriaxona para uma pneumonia hospitalar quando qualquer protocolo atualizado indica antibióticos de espectro mais amplo. Isso não é azar, é falta de conhecimento atualizado na área. E quando alguém tentou corrigi-lo, sua resposta foi humilhação e silenciamento. A diferença era clara. Um admitia limitações humanas, o outro representava arrogância perigosa que se recusava a aprender ou aceitar correção. A votação aconteceu depois de 4 horas de deliberação intensa. Dr. Augusto seria permanentemente afastado e teria seu caso reportado ao Conselho Regional de Medicina para investigação formal e possível cassação da licença. Não era apenas uma demissão, era o fim de uma carreira construída sobre bases podres. O hospital também aprovaria uma reestruturação completa dos protocolos de segurança do paciente, incluindo canais anônimos de denúncia, auditorias médicas regulares e fim imediato da prática de silenciar reclamações com acordos financeiros. Mas a decisão mais surpreendente veio por último.
senhor. Alberto anunciou que ofereceriam a Mariana o cargo de diretora técnica e de segurança do paciente, com autonomia total para implementar as mudanças necessárias, salário compatível com sua expertise internacional e um orçamento significativo para transformar a cultura institucional. Mariana olhou para aquelas pessoas, ainda processando que em menos de uma semana tinha ido de faxineira invisível à arquiteta da transformação completa de um hospital inteiro. Um ano se passou desde aquela noite que mudou tudo, e o Hospital Santa Clara era irreconhecível em sua essência, mesmo que as paredes continuassem as mesmas. Mariana ocupava agora um escritório amplo no terceiro andar, com vista para a cidade, mas o que realmente importava era o que ela tinha construído ali dentro, um sistema onde cada voz tinha valor, onde faxineiras, técnicos e enfermeiros podiam reportar preocupações sem medo de retaliação, onde a hierarquia não era desculpa para arrogância. Nos primeiros meses, a resistência foi enorme. Médicos veteranos reclamavam que estavam sendo vigiados, que a nova cultura de transparência era exagerada, mas Mariana não cedeu um milímetro. Ela sabia por experiência própria o custo do silêncio, e não permitiria que aquela instituição voltasse aos velhos hábitos. Cada protocolo novo, cada treinamento obrigatório, cada auditoria mensal era um tijolo na construção de algo verdadeiramente diferente. O canal anônimo de denúncias, batizado de Voz Segura, tinha se tornado a espinha dorsal da nova cultura. Qualquer funcionário, independente da posição, podia reportar erros médicos, comportamentos inadequados ou situações de risco sem revelar identidade. Mariana pessoalmente revisava cada denúncia com uma equipe multidisciplinar, investigava com seriedade e tomava ações concretas. Nos primeiros 6 meses, receberam 143 reportes, desde erros de medicação evitados no último minuto até casos de assédio moral que estavam acontecendo há anos. 3 médicos foram afastados, 2 temporariamente para treinamento adicional, um permanentemente por recusa em mudar comportamento. Mas o mais importante, dezenas de vidas foram potencialmente salvas porque alguém teve coragem de falar, e alguém teve disposição de ouvir. O hospital estava aprendendo, lentamente, dolorosamente, mas genuinamente, a colocar segurança do paciente acima de egos e conveniências. A mãe de Mariana, Dona Helena, tinha vencido a doença. Os últimos exames mostraram remissão completa, e ela agora passava os dias cuidando de um pequeno jardim no quintal, recebendo visitas de amigas, vivendo a vida que tinha sido quase roubada dela. Mariana conseguiu finalmente a revalidação do diploma, um processo que seria impossível sem a estabilidade financeira e o apoio institucional que agora tinha. O momento em que recebeu o registro brasileiro foi agridoce, conquista pessoal imensa, mas também o fim oficial daquela fase estranha onde tinha sido 2 pessoas ao mesmo tempo. Ela guardou o uniforme azul de faxineira numa gaveta, não como lembrança ruim, mas como símbolo de humildade que jamais queria esquecer. Aqueles meses de invisibilidade tinham ensinado mais sobre medicina, sobre humanidade, sobre o que realmente importava, do que anos em congressos internacionais. A transformação no Hospital Santa Clara começou a chamar atenção. Revistas médicas publicaram artigos sobre o modelo de segurança implementado. Outros hospitais pediam consultoria para replicar o sistema, e Mariana foi convidada para palestrar em eventos sobre cultura organizacional em saúde. Mas ela mantinha os pés no chão, sabendo que mudança real não acontece em apresentações bonitas, acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas, na vigilância constante contra o retorno aos velhos padrões. Ela fazia questão de circular por todos os setores, conversar com funcionários de todas as áreas, manter portas abertas literalmente e figurativamente. Os médicos mais jovens a adoravam, viam nela um modelo de liderança que combinava competência técnica com humildade genuína. Os mais antigos, muitos eventualmente entenderam que as mudanças não eram ataques pessoais, mas melhorias necessárias. Era uma tarde de terça, quase no mesmo horário daquela noite fatídica 1 ano atrás, quando Mariana estava revisando relatórios no escritório. Uma batida tímida na porta interrompeu sua concentração. Entre, ela disse, e para sua surpresa, uma jovem mulher de uniforme azul, cabelo preso num coque, olhos nervosos, entrou segurando algo nas mãos. Mariana, desculpe incomodar. Meu nome é Juliana, trabalho na limpeza do terceiro andar. Eu preciso falar sobre uma coisa que vi hoje. Mariana sentiu algo apertar no peito, uma mistura de déjà vu e esperança. Ela fez sinal para que Juliana sentasse, serviu um copo de água para ela e disse com voz gentil: "Pode falar, Juliana. Aqui você tem voz, sempre terá. O que você viu?" Juliana respirou fundo e começou. "Eu estava limpando a enfermaria da pediatria quando ouvi o doutor Campos prescrevendo um antibiótico para uma criança com suspeita de meningite. Eu não entendo muito dessas coisas, mas minha irmã é técnica de enfermagem e comentou uma vez sobre casos de meningite, e o que ele prescreveu me pareceu diferente do que ela tinha falado.
Pode não ser nada, eu sei que sou só da limpeza, mas depois que soube da sua história, achei que devia falar mesmo assim. Mariana sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de uma emoção profunda que não tinha nome exato. Ali estava a prova viva de que a transformação era real, de que a cultura tinha mudado verdadeiramente. Uma funcionária da limpeza teve a coragem de questionar um médico, de reportar uma preocupação, confiando que seria ouvida e levada a sério. Mariana se levantou imediatamente, pegou o telefone e ligou para o chefe da pediatria. Doutor Mendes, preciso que revise urgentemente a prescrição da criança internada hoje com suspeita de meningite. Recebi um alerta sobre possível inadequação do protocolo. Sim, vou para aí agora. Ela desligou e olhou para Juliana com um sorriso que vinha do fundo da alma. Juliana, você pode ter salvado a vida de uma criança hoje. Quero que saiba que você fez exatamente a coisa certa, e nunca, nunca se desculpe por ser só da limpeza. Você é parte essencial dessa equipe, e sua voz importa tanto quanto a de qualquer médico aqui. Vou investigar agora, e independente do resultado, quero agradecer sua coragem. Enquanto caminhavam juntas pelo corredor, Mariana na frente e Juliana ao lado, não mais atrás como subordinada invisível, ela soube que tinha valido a pena. Cada humilhação, cada noite de exaustão, cada ponte queimada, tudo tinha valido porque agora existia um lugar onde faxineiras tinham voz, onde erros podiam ser corrigidos antes de virarem tragédias, onde medicina era praticada com competência mas também com humanidade. O Hospital Santa Clara não era perfeito, jamais seria, mas era honesto em seus esforços de melhorar, e isso fazia toda a diferença. E assim termina a jornada de Mariana, uma mulher que perdeu tudo para recomeçar do zero, mas que no processo descobriu algo muito mais valioso do que qualquer título ou reconhecimento: a coragem de usar sua voz quando o mundo inteiro insistia que ela deveria permanecer calada. A transformação do Hospital Santa Clara não aconteceu por mágica, aconteceu porque alguém se recusou a aceitar que uniformes determinam o valor das pessoas, que hierarquias justificam arrogância, ou que conveniência financeira vale mais que vidas humanas. Mariana podia ter ficado em silêncio, protegido seu emprego, garantido a segurança da mãe sem arriscar absolutamente nada. Mas ela escolheu o caminho mais difícil, aquele que rasga a gente por dentro, aquele que exige sacrificar tudo o que construímos pela possibilidade de fazer a diferença na vida de um completo estranho. Quantas vezes na sua vida você já viu algo errado acontecendo bem na sua frente e escolheu ficar calado porque falar custaria caro demais? Quantas Marianas existem ao nosso redor neste exato momento? Pessoas invisíveis que carregam conhecimento, experiência e sabedoria, mas que são ignoradas porque ocupam posições consideradas inferiores. Pense nos lugares por onde você passa diariamente: o segurança que te cumprimenta todo dia, a pessoa que limpa seu escritório, o entregador que traz suas encomendas. Quantas histórias incríveis, quantos talentos desperdiçados, quantas vozes silenciadas existem escondidas atrás de uniformes que a sociedade decidiu que não merecem respeito. E mais importante, quando foi a última vez que você realmente escutou alguém que a hierarquia social diz que não deveria ter voz? A história de Mariana nos confronta com uma verdade desconfortável. Sistemas não se consertam sozinhos, eles mudam apenas quando pessoas corajosas se recusam a aceitar que as coisas sempre foram assim. O Hospital Santa Clara continuaria sacrificando vidas em nome de egos inflados e lucros garantidos se uma faxineira não tivesse decidido que já era hora de alguém gritar bem alto que o rei estava nu. Mas ela não conseguiu sozinha. Precisou que algumas pessoas, mesmo poucas, escolhessem ouvir ao invés de silenciar, investigar ao invés de encobrir, mudar ao invés de perpetuar. Dona Cláudia, a enfermeira que trouxe os medicamentos naquela noite crucial, também é a heroína dessa história, porque coragem às vezes significa simplesmente confiar na pessoa certa no momento certo. Agora eu quero que você pare e reflita sobre algo muito sério. Se você estivesse no lugar de Mariana, teria feito o mesmo? Quando sua sobrevivência e a de quem você ama mais estão em jogo, você realmente teria coragem de arriscar tudo para salvar um estranho? É fácil dizer que sim aqui, confortável, sem as consequências reais pesando sobre seus ombros. Mas a verdade é que a maioria de nós provavelmente ficaria em silêncio, e isso não nos torna pessoas ruins, apenas humanos com limitações e medos legítimos. O que torna Mariana especial não é ser super-heroína, é ser humana o suficiente para sentir o medo, mas fazer a coisa certa mesmo assim. E talvez a grande lição aqui seja que a gente não precisa ser extraordinário para fazer diferença, a gente só precisa se recusar a ser cúmplice do errado quando sabemos o que é certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que provavelmente vai te incomodar. Quantas outras Marianas existem trabalhando como faxineiras, seguranças, cozinheiros, motoristas, enquanto suas verdadeiras competências apodrecem porque a burocracia, o preconceito ou simplesmente a necessidade urgente de sobrevivência os forçaram a aceitar qualquer coisa? Quantos médicos estrangeiros limpam chãos enquanto aguardam revalidação?
Quantos engenheiros entregam comida de aplicativo? Quantos professores dirigem táxis? E o mais importante, o que isso diz sobre como nossa sociedade desperdiça talento simplesmente porque decidimos que papéis burocráticos importam mais que capacidade real? A história de Mariana é excepcional, mas o desperdício de potencial humano que ela representa é tristemente comum. Quero que você compartilhe nos comentários. Você já teve sua voz silenciada em algum momento? Já foi tratado como inferior por causa da sua posição, seu trabalho ou sua aparência? Ou talvez você já silenciou alguém sem perceber, assumiu que aquela pessoa não tinha nada de valor para contribuir só porque ela estava limpando o chão ou servindo café. Porque a verdade mais dura que essa história nos ensina é que todos nós somos potencialmente tanto a Mariana quanto o Dr. Augusto, tanto a vítima do sistema quanto o perpetuador dele, dependendo das circunstâncias e das escolhas que fazemos. E reconhecer isso, essa dualidade desconfortável dentro de cada um, é o primeiro passo para começar a mudar de verdade. Se essa história te tocou, se te fez pensar, se despertou algo dentro de você que andava adormecido, então eu te peço, não deixe essa reflexão morrer aqui. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que desafiam o que achamos normal, que expõem verdades desconfortáveis, que celebram a coragem de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Ative as notificações porque toda semana trazemos narrativas reais que vão fazer você questionar, emocionar e principalmente agir. Porque histórias não servem apenas para entretenimento, elas servem para nos lembrar de quem podemos ser quando decidimos que já chega de aceitar o inaceitável. Mariana mudou um hospital inteiro começando com uma escolha simples: usar sua voz. E você, que escolha vai fazer hoje?